Senhores, mais uma vez muito bem-vindos ao canal Diário de um Viajante Quântico. Agora com essa série nova que é a linha de podcast também, além dos vídeos e do resumo das notícias da semana, teremos podcast neste canal Diário de um Viajante Quântico. Então vamos começar este querido assunto que vamos falar um pouco sobre canais que nos ajudam ao despertar terreno, mas em compensação acaba nos aprisionando no despertar espiritual. E o canal que vamos tocar no nome hoje é o da Débora Barbosa e do Jason Rosa. O da Débora Barbosa, Débora G. Barbosa, é um canal grande, 700 mil inscritos, e do Jason, ele tinha um canal anterior que era Caçando o Verbo, ou Casando o Verbo, melhor dizendo, e tinha 300 mil inscritos, e agora ele tinha deletado, acabou ficando só esse do Jason, que tem 80 mil inscritos, ainda um canal grande, mas o anterior tinha mais, né? E não sei qual foi o motivo que deletou, mas não nos convém falar disso agora, tá? Então, senhores, se você está aqui, por favor, dê seu like, compartilhe se você achar interessante, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Teremos sempre vídeos na semana, podcast, e no sábado às 10 horas teremos o resumo das notícias da semana, ou seja, são notícias que aconteceram que eu acho relevante de falar e eu acho importante que vocês saibam, porque nem sempre a mídia tradicional vai falar isso, e aqui no nosso canal vamos comentar toda semana. Seguindo o assunto, vamos entender aqui duas coisas, tá? O que é o despertar espiritual, senhores? Para você, o despertar espiritual é o quê? É sair da Matrix, é saber o que é a política, é saber o que é a vida espiritual, né? O que é o despertar espiritual? Senhores, vamos entender aqui uma coisinha. O que é o despertar? O despertar, ele tem duas linhas, duas vertentes, dois caminhos. O que é o despertar da Terra e é o despertar a parte espiritual da consciência, né? E quando estamos nesse caminho de estudo, nós nos deparamos com várias fontes, várias barreiras e vários seres, né? Várias pessoas que falam sobre isso. E nem tudo é perfume, né, gente? Nem tudo é rosas, né? Embora o Jason Rosa, ele se chama assim, mas nem tudo são rosas. Então, normalmente essas pessoas, hoje em dia, quando tem uma abrangência muito grande falando sobre o despertar, sempre tem um déficit, né? E aí é o que vamos falar sobre o canal da Débora Barbosa, que não vamos de maneira nenhuma criticar o canal dela, até porque foi um canal que eu segui por muito tempo, até sigo agora, mas muitos vídeos eu não vejo mais porque eu vou explicar neste podcast, tá? Então, o canal da Débora Barbosa, aliás, a Débora Barbosa em si é uma pessoa especialista em inteligência e contra-inteligência, ou seja, fala sobre agências secretas, né? E ela fez seu mestrado na Inglaterra, ou seja, ela tem patente para falar sobre o que são agências de inteligências, como que causa a manipulação na sociedade e como isso repercute no nosso dia a dia sem deixarmos e como isso repercute no nosso dia a dia sem que a gente perceba, né? Então, se você for aqui no canal da Débora Barbosa, estou aqui com o meu notebook aberto, você vai ver vários vídeos interessantes e tem umas playlists bem bacanas. Dentre elas tem as sociedades secretas e maçonaria, tem sobre os membros, né? Só apenas para os membros, que é um grupo fechado. Tem aqui falando sobre a inteligência e propaganda, né? Que é justamente falando de como essa agência ela ataca a sociedade de vários aspectos, de vários ramos. Ela acaba sempre atacando a sociedade de uma maneira ou outra. Então, nessa playlist de exemplo da inteligência e propaganda, temos aqui sobre os impérios de dominação, Estados Unidos e China, temos falando sobre agentes importantes da KGB, que fizeram um papel importante na sua
sua missão, né? E até hoje isso nos causa efeito. Tem a manipulação na televisão, tem a ver como as pessoas elas alimentam as organizações de inteligência. Tem vários aqui, ó, como espalhar notícias falsas relacionadas à BBC e a Huawei, falando sobre o Antigo Egito e tantos outros assuntos aqui, tá? Essa é apenas a playlist do Inteligência e Propaganda. Se você for ver aqui sobre a maçonaria, ela vai falar sobre como surge a maçonaria, como a maçonaria controla o mundo, quais são as entidades que controlam, que fazem parte da maçonaria. Vai falar quem foi o primeiro maçom e, de fato, o que a maçonaria hoje ela não conta, né? Que é uma responsável por dirigir a agenda da nova ordem mundial. Então, a Débora, você vê que ela tem um pacote amplo de sua linha de raciocínio. Ela acaba, no meu ver, ou seja, na minha opinião, ela acaba pecando na parte espiritual. Por quê? Porque quando a gente vai estudar como é a manipulação por completo do mundo, a gente entende que as religiões elas fazem parte de uma estratégia de aprisionamento mental, né? Ou seja, você através do medo, você implanta isso nas pessoas e por um Deus fictício você fica submisso e não acaba tendo toda a capacidade energética, sensorial e espiritual como um ser de consciência ampla, um ser divino que você acaba ficando sujeito às diretrizes de seres como você, que se camuflam de pessoas que escutam o Deus para passar mensagem para a população, né? Ou seja, os messias da vida, tá? Então, se você quer saber um pouco mais sobre religiões, tem o canal, a plataforma do João Moisés Cacho, meu amigo, que eu sempre comento aqui nos vídeos, mas tem uma série chamada Religiões. Ele vai falar todo o histórico de várias religiões, pelo menos as principais, e você vai começar a entender o porquê é tão perigoso você ficar caindo nesse papinho furado, tá? Então, tá aqui na descrição desse podcast o link para você se inscrever na série Religiões e na plataforma Juntando as Peças, que eu acho que vale muito a pena esse investimento. Então, quando a gente vem falar um pouquinho aqui sobre algumas falhas que, ao meu ver, a Débora faz, é justamente pela linha cristã que fica submissa, como eu disse. Então, ela acaba tampando muitas coisas que ela acha que não existe e acaba entrando em contradição e ficando incoerente o seu discurso. Por quê? Do mesmo modo que ela denuncia essa estrutura que manipula a população nas linhas das agências de inteligência na TV, como o governo te faz você ficar um gado, né? Ela tem muitas denúncias dela importantes, como teve o último a última variante, né? E aí ela mostra que existiu uma arte falando sobre isso, né? No século passado. Ela acaba entrando em contradição porque ela não vê que essa mesma estrutura que manipula as pessoas pela terra, ela acaba te manipulando a linha espiritual, ela implanta as religiões. Então ela vem com o discurso, depois de um tempo para cá, ela começou a ter o discurso do terra plana. E quando você entra no terra plana, você começa a se colocar como único no universo, que você é a cereja do bolo de Deus. E isso você fica à mercê daquilo que te passam do paraíso e do inferno, né? Porque se você não for conivente com o Criador, você será punido. E todos os outros seres do universo, que é amplo, desaparecem, e aí dá brecha para interpretações errôneas, como dizer que ETs são demônios, que são anjos caídos, dizer que
existe uma agenda para invasão falsa alienígena. Isso vai acontecer? Isso vai acontecer, mas não é 100% certo que não existe alienígenas, tá? Tanto é que eu e você temos um corpo que é alienígena fora do planeta, e deixo para o João Moisés falar melhor sobre isso, que ele falou na última aula do Juntando as Peças, tá? Aí ela acaba ficando sempre com esse discurso, tá? Então tudo aquilo que é colocado contra a crença dela, do Jesus, né, da linha do cristianismo, ela acaba atacando e não vê de fato onde ela está caindo, né? Então, essa a minha posição de interpretação perante esta parte do raciocínio da Débora Barbosa, tá? Mas, se você quiser um canal para despertar a nível terra, eu indico da Débora, porque quando você começa a entender os tipos de agência de inteligência, como CIA, KGB, MI6, né? Você começa a entender como é feito o programa de picada de abelha do Titio Kill, como você entende o que de fato são as corporações e como ela atua através das ativações das grandes famílias, né? Como é que elas fazem isso, como é que elas têm uma hidra em cada empresa, em cada corporação, são hidras em cima de hidras, né? Ela tem um vídeo falando sobre a pirâmide e é bem interessante. Quando chega no topo da pirâmide, ela fala que tem uma linha acima disso, que não é físico, e ela está certa, mas ela chama de demônios e a partir disso não existe mais nada, entende? Então, em partes, ela está certa e acaba apenas tendo uma visão limitada de certas coisas, mas eu não estou, mais uma vez, julgando a pessoa, até porque eu indiquei ela aqui para a pessoa que quer despertar sobre uma linha física, ou seja, da Terra, tá? Agora, se você quiser despertar a nível espiritual, abrir consciência, saber que você é um Deus criador, saber que sua consciência ela vai para os multiversos, né? Entender como é o histórico da Terra, saber o que é a Terra, saber o que é cosmologia, quem é você de fato, entendeu? Saber que a ascensão não é ficar perfeito, mas e sim não voltar mais a encarnar. Então, quando você entende isso, aí sim você tem um despertar espiritual. Aí eu vou indicar outros canais. Tem o do João Moisés Castro, mais uma vez. Tem o Terry Fabris. Tem do Rodrigo Romo, mas aí do Rodrigo Romo é uma pancada um pouco maior, porque aí são assuntos mais complexos. E para que você tenha um pouco de base, você deve seguir certas pessoas, como o João Moisés. Entendeu? Porque ele filtra, então ele não entra em assunto política, tá? Então ele apenas desmistifica assuntos que são colocados de maneira banal por outras linhas de espiritualidade, né? Por outros canais do Gratiluz, e não falam de fato a real. Tem muitas coisas que, exemplo, a Débora fala besteira, como dizer que os orixás e Exu é demônio, e aí o João, em contrapartida, ele explica que os orixás são energias universais que todos vocês e eu temos internamente, que Exu nada mais é do que um guardião que você tem, um chama anjo da guarda, um chama de guardião normal, né? Só que a palavra Exu, ela foi usada e deturpada pelas linhas religiosas para que você tenha medo de Exu e não chame ele para a sua proteção. Porque se você for pesquisar na internet o que é Exu, você vai ver imagens que a religião colocou como o tinhoso, né? com tridente, capa, fumando ali perto do inferno e tal, essas coisas. Então todas as imagens são arquetipos criados para que você fique com medo e não chame essas entidades que são a base da sua existência física em relação a estar vivo hoje, tá? Então, senhores, eu aqui falei um pouquinho sobre o canal da Débora, tá? Falei os pós e o contra que eu acho e indiquei o canal dela para despertar terreno, como também indiquei o canal do João Moisés para despertar espiritual. E o João Moisés tem trabalho interessante, como conexões com sua hierarquia, como relatórios de mentores e por aí vai. Certo, senhores? Então é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Nos veremos em breve e
não esqueça, você é responsável pelas suas escolhas. Se você escolheu seguir um caminho harmônico, você vai ter harmonia. Se você escolheu atacar os outros pela inveja, você vai ter isso na sua vida. Tudo que vai e volta, né, senhores? Isso é uma das leis herméticas, são 7 leis universais. O pêndulo vai e o pêndulo volta. Né? Então, escolha um caminho mais harmônico, viva a sua vida de maneira feliz, como você achar interessante. E lembre-se que você é Deus e você está aqui por uma experiência que talvez foi programada ou não, mas que pelo menos você tendo consciência de que pode sair, você conseguirá. Tá bom? É isso, abraço, tchau, tchau, gente.